Olá, seja muito bem-vinda à leitura do 6º capítulo do livro Mulher de Honra, da autora Karina Araújo. Parabéns para você que está até aqui, porque nós já passamos da metade, hein? Vamos lá? Vida no Espírito. Somos uma tricotomia. Somos um espírito com uma alma e habitamos em um corpo. O espírito é formado de intuição, consciência e comunhão. A intuição é onde Deus revela sua vontade. A consciência é a campainha moral. A comunhão é para adorar a Deus. A alma é formada de mente, emoção e vontade. Com a mente eu penso, raciocínio, com a emoção eu sinto e com a vontade eu decido, escolho, tomo decisões. O corpo é formado de carne, osso e sangue, com as funções instinto, expressão e recepção. Por meio dele tenho contato com a matéria. A alma é o órgão de decisão. Nela está a vontade e através da qual decidimos. Infelizmente, uma pessoa governada pelas suas vontades faz escolhas ruins. A alma fica entre o espírito e o corpo e decide se o mundo espiritual ou o mundo material governará ou exercerá influência sobre ela. O homem, quando foi criado, tornou-se alma vivente. Adão era inocente, mas precisava comer do fruto da árvore da vida para ganhar a vida eterna. Sabemos que ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o alimento da alma. Quando Satanás conquistou sua vontade, a morte atingiu o espírito e ele morreu. Depois, a morte atingiu a alma e o corpo. Por isso, há tantas pessoas enfermas de alma. A enfermidade da alma pode provocar distúrbios no corpo. Há pessoas doentes fisicamente porque um dia foram tão feridas de alma a ponto de se comprometerem a matéria. Novo nascimento. Quando nascemos de novo, de cima, nosso espírito morto é vivificado e volta a viver para Deus. O Espírito Santo passa a habitar no meu espírito que ganhou vida, mas a obra da salvação não terminou. Isso é apenas o início. O espírito foi salvo, mas a alma não. Se ela não for salva, continuaremos a obedecer às exigências do nosso corpo, em vez de nos submetermos ao governo do Espírito de Deus e do nosso espírito. Deus sussurra na consciência, ou seja, no espírito, fala por meio das dores, que é a alma, e grita por meio do sofrimento, que é o corpo. Será que é necessário ouvirmos Deus sacrificando os 3 níveis da nossa tricotomia para que o ouçamos? Por que não o ouvimos logo no primeiro alarido de sua voz? Pense e reflita sobre isso. 3 níveis de salvação. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Ao compreendermos o sacrifício vicário, nosso espírito recebeu no passado a salvação, sendo regenerado e vivificado. Isso é o que chamamos de novo nascimento. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. O único alimento que regenera o nosso espírito é a leitura da palavra. No entanto, as pessoas não mantêm o hábito de lerem no sentido de meditá-la. Infelizmente,
Há pessoas que somente leem a Bíblia para pregar em algum encontro entre irmãos. No entanto, malmente elas conhecem todos os assuntos que as Escrituras discorrem. O nosso espírito não dorme, por isso convém que ouçamos a palavra enquanto dormimos. Creio que tudo que ouvirmos irá para nossa inconsciência, mesmo durante o sono. Na verdade, a nossa consciência tratará de emergir tudo que foi ouvido através do trabalho minucioso do Espírito Santo. Ele nos fará lembrar, no momento oportuno, tudo o que foi absorvido no inconsciente durante uma noite de sono. A salvação da alma, do nosso eu, é a salvação presente. A palavra é a única ferramenta capaz de separar a alma do espírito. A alma é quebrada e o Espírito Santo, através do nosso espírito, exerce seu governo sobre ela. Isso é a santificação. Desenvolvei a vossa salvação. Filipenses 2:12. Na vossa paciência ganhareis as vossas almas. Lucas 21:19. A palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago 1:21. A alma está sendo salva à medida que a verdade é conhecida. Isso ocorre quando ouvimos e praticamos a verdade. Já o nosso corpo será transformado em um corpo de glória quando voltarmos para casa. A salvação do corpo é futura e acontecerá por ocasião do arrebatamento ou da ressurreição. Isso é a redenção. Cristo aparecerá segunda vez aos que esperam para a salvação. Hebreus 9:28. Andando no Espírito. Uma vida no Espírito, fora do governo da alma, restaura a identidade perdida. Jesus desfrutava da relação com o Pai porque não fazia suas próprias vontades, mas a vontade do Pai. E por essa razão compreendia claramente o seu propósito na terra. O objetivo de Deus é fazer o mesmo conosco, levar-nos à compreensão de nossa identidade, ou seja, nossa origem, propósito, que é a missão, e destino, que é o sentido, por meio do relacionamento com Ele através do Espírito. No entanto, a alma terá que sair do governo. Saindo do governo implica em submeter-se. Logo, uma alma submissa é sinal de um espírito no governo. Quem anda no espírito é percebido por todos, pois as pessoas são tocadas em seu espírito pelo falar e expressar a essência que ela contém. Embora ela não consiga estabelecer 100% do seu dia, uma alma fora do governo, haverá momentos que ela discernirá quem governa. A questão está em sabermos discernir nossas atitudes. Em cada ação, essa pessoa aplicará a vigilância, a ponto de perceber quem está governando, se é o seu espírito ou se é a sua alma. Repito, é uma questão de discernimento. Devemos apenas ter o cuidado para não realizarmos esforços carnais para sermos mais espirituais. Tudo o que é gerado na carne para o espírito gera morte. Uma pessoa vigilante é aprofundada no conhecimento da palavra. Este conhecimento lhe trará fundamentos sólidos, logo ela jamais cairá na armadilha de gerar algo da carne para o espírito.
Por isso, é fundamental que uma pessoa que quer andar no Espírito não seja desprovida das armas que a sustentarão na caminhada cristã. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, diz o Senhor. Que armas são essas? Vivendo e desfrutando dos 5 princípios básicos do andar no Espírito: oração, meditação na palavra, adoração, louvor e jejum. Oração. Basicamente falando, a oração é uma maneira de estabelecermos uma comunicação eficaz com Deus. Quando meu coração está alinhado com o coração dele, não importa quanto tempo seja necessário para o Senhor me ouvir. O que importa é que tenho a certeza da resposta. Quando oramos, não devemos pedir o que achamos que é necessário. Haja vista o nosso Pai já ter plena consciência de tudo que poderá nos dar. Nossa oração tem por objetivo de buscarmos tudo que contém no coração de Deus, para que a vontade dele seja feita. No Velho Testamento, uma oração que me chama muito a atenção é a oração de Jabes. Em meio à dor em que foi gerado, este homem conseguiu traduzir sentimentos de angústia e de desesperança em tempos de muitas dores. Em meio a tantas genealogias, na primeira carta de Crônicas, ele faz um pequeno pedido ao Senhor: alargue minhas fronteiras e amplie meus termos. O Senhor concedeu seu pedido, assim como tem concedido o desejo de muitas pessoas. No entanto, no atual contexto da graça, temos de ter a consciência de que somos abençoados como filhos. Na época de Jabes existia a dor, a rejeição e a pobreza, assim como nos dias atuais. Porém, com o advento da graça, todas as intempéries da nossa vida não poderão falar mais alto que o direito que Jesus conquistou na cruz por nós. Ou seja, hoje, abençoados e estabelecidos nas regiões celestiais, temos plena convicção de tudo que o Senhor já conquistou por nós depois que morreu e ressuscitou. Não convém orarmos com as motivações do coração alimentadas por pensamentos distorcidos que anseiam benefício próprio, uma vez que já somos abençoados. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2, 1 ao 3. A oração por todos os homens é um privilégio e uma obrigação. É o mais puro privilégio ter o diálogo com Deus em favor de nossos semelhantes. O apóstolo descreve 4 aspectos da oração: súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Na forma moderna, súplica dá a ideia de apelo forte e fervoroso, mas a concepção aqui é a mais de pedidos específicos para necessidades determinadas. A palavra traduzida para oração tem significado amplo e abrange todo tipo de abordagem reverente a Deus. Intercessões descreve as formas de petição que dirigimos a Deus como nosso superior em favor de outros.
Ações de graça refere-se à oração em que relatamos a graça e a bondade de nosso Pai e abrimos nosso coração em gratidão a Ele. Meditação na palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1, versículo 2 e 3. Quando a palavra de Deus é lida, separada, confessada e praticada, ela vai sendo traduzida pelo Espírito Santo em um processo de dentro do nosso espírito para a nossa mente, se tornando uma realidade, gerando convicções que nortearão a nossa vida pessoal. Você vai recebendo o conselho de Deus para cada situação que vive, e com isso o conselho do mundo vai perdendo o campo. A partir daí, você passa a confessar e praticar a palavra. E ainda que as circunstâncias digam o contrário, você permanece firme. Sua vida vai sendo transformada e a vitória chegará. Se somente lermos a Bíblia, não veremos o cumprimento dela em nós. Se apenas separarmos os versículos, também não. Se somente confessarmos sem praticarmos, também estaremos construindo nossa casa sobre a areia. O simples fato de ler a Bíblia sem meditação e vida no Espírito não construirá alicerces de edificação. A prática envolve submissão e obediência ao que se leu, pois a Bíblia também manda jejuar, orar, louvar e adorar. A disciplina da meditação. Richard Foster, autor do livro Celebrando a Disciplina, nos adverte seriamente em relação às astutas ciladas do diabo para que sejamos impactados por moveres que causam impressão e nos convence de sinais de cura e libertação. Os fariseus eram pessoas que pediam um sinal. Jesus os chamavam de tolos e nécios. Tudo tem que ser rápido nessa geração ansiosa e incrédula. Imagine um público com esta característica esforçando-se para meditar. Soa de maneira estranha, não é? Observe atentamente o que Foster diz. Na sociedade contemporânea, nosso adversário se especializa em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. Se ele puder manter-nos ocupados com grandeza, a quantidade descansará satisfeito. O psiquiatra C.G. Jung observou certa vez: a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Se esperamos ultrapassar as superficialidades de nossa cultura, incluindo a cultura religiosa, devemos estar dispostos a descer aos silêncios recriadores, ao mundo interior da contemplação. Em seus escritos, todos os mestres da meditação esforçam-se para nos despertar-nos para o fato de que o universo é muito maior do que imaginamos, que há vastas e inexploradas regiões interiores tão reais quanto o mundo físico que tão bem conhecemos. Falam das palpitantes possibilidades de uma nova vida e liberdade. Chamam-nos para a aventura, para sermos pioneiros nessa fronteira do espírito. Embora possa soar estranho aos ouvidos modernos,
não deveríamos envergonhar-nos de nos matricularmos como aprendizes na escola da oração contemplativa, do livro Celebração da Disciplina. Richard Foster quer nos dizer que dentro do nosso interior, as coisas invisíveis aos nossos olhos podem ser vistas se meditarmos. No entanto, a pressa e o ruído exterior nos puxam para atentarmos para o mundo da aparência das coisas, o mundo físico. A meditação envolve olhar para o altar que teremos que construir dentro de nós mesmos e extrair dele as verdades que Deus estabeleceu para nós. Esse altar não é imaginário, ele existe de fato, embora você não veja. Quem ocupa esse altar é a pessoa do Espírito Santo. Fechar os olhos e sentar-se no banquinho do jardim secreto do seu coração significa não ter pressa com a vida. É contemplar aquele que mora dentro de você. É mergulhar nas águas. Quando nos batizamos, mergulhamos nas águas, mas quando meditamos, recebemos diversos batismos de amor, de paciência, de serenidade e de paz, de entendimento, enfim. Há um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Concordo plenamente. Um dia, Deus falou para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Gênesis 17. Deus não estava impondo perfeição a Abraão. Deus estava o advertindo sobre santidade. Ser santo consiste em ser separado. Todo santo é separado. Uma mulher de honra é separada por Deus. Essa separação consiste em desvencilhar a pessoa do que é físico e aparente. As coisas do mundo são aparentes, capazes de influenciar a mente de uma pessoa de maneira negativa. Nós não somos desse mundo. João 8:23. Medite sobre isso. Adoração. Deus não busca adoração, Deus busca adoradores. A adoração não é levantar os braços e as mãos para o céu e ficar cantando ao Senhor com os olhos fechados ou orando com o pensamento em Deus. Adoração é mais que isso. Adoração é a doce comunhão que tenho com Deus por meio do Espírito Santo, pela convicção que foi gerada em mim que Cristo me levou além do véu. Jesus mesmo disse à mulher samaritana que já era chegada a hora dos verdadeiros adoradores serem levantados. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:23. O Pai está restaurando toda a verdade e, em especial, uma vida de relacionamento dos seus filhos com Ele. Assim, toda a intermediação está encerrada, pois Jesus Cristo é o único intermediário entre os salvos e o Pai Salvador. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Adoração é a resposta do adorador dada ao constante amor que recebeu do Pai. Esse amor deve ser incondicional, tal como foi o amor de Abraão para com Deus, dispondo-se a entregar em sacrifício o seu próprio filho. Foi assim, da mesma forma e com a mesma intensidade de amor para conosco, que Deus deu seu próprio Filho para nos substituir na cruz. Louvor. Louvor é uma atitude diante de Deus
seguida por uma ação que nos coloca em um lugar de submissão e exaltação a Ele. O louvor consiste em dar a Deus o que é perfeitamente devido, toda honra, glória e louvor. Essa ação é formada pela proclamação dos seus feitos poderosos, através da fala ou de músicas e principalmente através de uma vida que expressa a alegria de estar em comunhão com o Pai. Quando fazemos isso, podemos experimentar sua maravilhosa graça. Louvar é louvacionar, exaltar, reverenciar, aclamar, elogiar e homenagear. Jejum. Precisamos entender que estamos em constante guerra sem que haja uma trégua contra um inimigo invisível que nos rodeia e busca tragar-nos. O que devemos fazer? Resistir e permanecer inabaláveis contra as astutas ciladas desse inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. 1 Pedro 5:8. O jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. O jejum deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne. O propósito primário do jejum é mortificar a carne, o que nos fará suscetíveis ao Espírito Santo. Há outros benefícios que decorrerão disso, mas essa é a essência do jejum. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mateus 17, do 19 ao 20. O jejum ajuda a libertar a fé. O que nos dá vitória sobre o jejum é o que Cristo fez na cruz, é a autoridade de seu nome. O jejum em si não me faz vencer, mas libera a fé para o combate e nos fortalece. Os 3 tipos de jejum. Jejum parcial. Daniel se absteve de alimentos, porém não totalmente. Dedicou-se por 3 semanas e obteve uma revelação tremenda. Poder do jejum no momento de guerra espiritual. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Daniel 10, do 2 ao 3. Jejum normal, o típico, é a abstência de alimento com ingestão de água. Exemplo, Jesus no deserto. Prática mais propícia nos jejuns mais longos. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4:2. E o terceiro é o jejum total. É a abstência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia, encontramos poucas menções dentro de um limite, no máximo 3 dias. Exemplo, Paulo. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Atos 9:9. A medicina adverte contra um período maior que 3 dias sem água, como sendo nocivo. Temos que saber
quem somos em Cristo Jesus para usarmos os direitos e privilégios decorrentes da autoridade conquistada por Ele para nós. Jesus morreu na cruz no meu lugar e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. É como se eu tivesse sido crucificada juntamente com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei também. Quando Ele se assentou à direita do Pai nos lugares celestiais, Ele me levou juntamente. Portanto, eu estou assentada nos lugares celestiais. Essa é a minha posição em Cristo Jesus, ontem, hoje e sempre.